Olá, meus amigos, tudo bem? Estão felizes? Eu estou muito feliz e hoje eu estou aqui para falar com vocês sobre divórcio, novo casamento, como isso se dá e qual a minha opinião sobre isso e por que eu estou fazendo esse vídeo, tanto esse quanto música secular, que eu já postei ontem. Por quê? Porque eu recebo sempre essas perguntas e são perguntas que sempre acontecem e eu percebo que muitas vezes, embora já tenhamos muitos conteúdos bons de homens muito mais equipados do que eu, muitas vezes vocês não têm acesso a isso. Então eu tenho percebido que eu tenho uma voz na vida de algumas pessoas, principalmente dessa geração, então eu quero usar dessa voz de uma maneira mais sábia possível. Lembrando que aqui embaixo eu vou deixar alguns vídeos para você ter, ok? Para que você também estude mais sobre o assunto e vá mais profundo, tá? Antes da gente entrar de fato no assunto biblicamente, eu quero só dar alguns conselhos, algumas dicas a respeito desse vídeo mesmo com você. A primeira dica que eu quero dar para você é: isso aqui não é um conselho pastoral ou algum tipo de discipulado. Eu só vou abrir as escrituras e mostrar para você, ok? Se você está passando por algo do tipo, eu aconselho você a procurar um pastoreio, procurar alguém mais maduro que possa te discipular e te ajudar. Segunda coisa, essa é a minha visão a respeito desse tema. Esse tema, ele é um dos temas que tem mais dilemas dentro das igrejas e diferentes abordagens, e embora para todas o adultério, embora para todas o divórcio não seja algo que deve ser aceitado ou influenciado, ok? Então tenha uma certa paciência e misericórdia quanto ao tema. Terceira coisa, estude mais sobre isso, vá mais profundo e que esse vídeo sirva de alguma maneira para te levar à maturidade, te levar, inclusive se você é solteiro, te levar a questionar, orar e levar isso com mais seriedade, que é o ato do casamento, ok? Dito isso, eu quero que você abra sua Bíblia comigo em Mateus 19, para a gente começar esse assunto. Em Mateus 19, os fariseus chegam para Jesus e dizem assim, Mateus 19, versículo 3, vieram a ele alguns fariseus e experimentavam perguntando, é lícito ao marido repudiar sua mulher por qualquer motivo? Então respondeu Jesus, não tendes lido que o Criador desde o princípio os fez homem e mulher? Por esta causa deixará o homem pai e mãe e se unirá à mulher, tornando-se de uma só carne, de modo que já não são mais dois, porém uma só carne. Portanto, o que Deus ajuntou, não separe o homem. Então, eu quero só te contextualizar em cima do que esses fariseus estão vindo perguntar a Jesus. Eles estão vindo perguntar a Jesus a respeito de algo que está escrito em Deuteronômio 24, que é a respeito da carta de divórcio. Tá? Eu não vou abrir esse verso aqui agora, porque eu não quero ir tão profundo em algumas coisas, ok? Quero ser mais prático com vocês, mas lembrando que aqui embaixo tem alguns vídeos e links que você pode entrar e estudar mais, tá? No Deuteronômio 24 tem a carta de divórcio que um homem poderia dar caso sua mulher cometesse adultério ou alguma indecência ou não agradasse mais o marido de alguma maneira. Então, por causa dessa carta e por causa dessa lei judaica, por causa desse costume judaico, é por isso que os fariseus estão vindo questionar Jesus. Ei, você acha que é lícito um marido ter uma carta de divórcio com a mulher por qualquer motivo? Por que ele faz essa pergunta, ok? Porque existiam duas escolas que dividiam o assunto divórcio em Israel. A primeira escola é a escola de Hillel, e essa escola de Hillel, ela basicamente ensinava que qualquer coisa poderia causar um divórcio, inclusive a mulher fica feia, a mulher não agrada mais o marido por algum motivo, ela queima o arroz, ela dorme até tarde, ela tem bafo.
Todos esses motivos poderiam causar um divórcio. E existia uma outra escola de um outro estudioso, que era a escola de Shammai. E essa escola, em cima de outros textos das Escrituras, em cima, por exemplo, de Jeremias, profecias que o próprio Senhor usa, dizendo que ele se separou de Israel por causa do adultério de Israel. Ele deu uma carta de divórcio a Israel. Então essa escola de Shammai, ela dizia que a carta de divórcio só poderia ser dada por causa de algo ilícito sexualmente falando, ok? Então quando os fariseus eles vêm perguntar para Jesus, eles estão meio que querendo saber qual é de Jesus. Sabe aquelas perguntinhas que é para fazer você ficar passando vergonha na frente da multidão? É basicamente isso que estava acontecendo. Então eles perguntam sobre Deuteronômio e Jesus responde sobre Gênesis. Eles perguntam: você acha que pode dar uma carta de divórcio a qualquer motivo? Aí Jesus responde assim: ué, mas vocês não sabem que casamento é para se tornar uma só carne e o que Deus uniu não se separe? Ou seja, Jesus está dando a sua opinião a respeito do casamento. E qual opinião é essa, irmãos? Que o casamento é eterno, ok? Que aquilo que Deus une não deve ser separado. Mas Jesus não respondeu de fato o que os caras queriam que ele respondesse. Então eles perguntaram novamente, replicaram-lhe: por que mandou então Moisés dar carta de divórcio e repudiar? Então ele está colocando Moisés contra Jesus aqui. Então respondeu Jesus: por causa da dureza do vosso coração é que Moisés vos permitiu repudiar a vossa mulher. Entretanto, não foi assim desde o princípio. Então Jesus está dizendo assim: ei, porque eles dizem assim, por que Moisés ordenou que a gente repudiasse? Jesus disse assim: não, Moisés permitiu. E Moisés só permitiu por causa da dureza do vosso coração. Então, presta atenção numa coisa: o divórcio, a carta de divórcio, segundo aqui que nós estamos entendendo, ele não é algo natural. O divórcio sempre é fruto de um pecado, sempre é fruto de um erro, sempre é fruto da dureza de coração de um dos dois, ok? Se não dos dois. Amém? Então vamos seguir. Eu, porém, vos digo, agora Jesus vai dar a opinião dele a respeito do casamento. Quem repudiar sua mulher, não sendo por causa de relações sexuais ilícitas, e casar com outra, comete adultério. Ou seja, Jesus está dizendo, não há desculpas para o divórcio, a não ser adultério por causa de relação sexual ilícita. Nos parece que Jesus se relacionava mais com a escola de Shammai, né? Porque ele diz, não, você não vai separar só porque você quer separar. Não foi assim desde o princípio. Deus criou para que ficasse juntos. Então, a não ser que haja relações sexuais ilícitas, não separe. Ok? Então esse é o primeiro texto que a gente precisa ler para entender esse assunto. O segundo texto que eu quero ler com você também está no Novo Testamento, que é bem conhecido a respeito do assunto, é 1 Coríntios 7, ok? Versículo 10 e 11, diz assim, agora é o apóstolo Paulo ensinando a igreja de Corinto. Ora, aos casados ordeno, não eu, mas o Senhor, que a mulher não se separe do marido. Se, porém, ela vier separar-se, que não se case, ou que se reconcilie com seu marido, e que o marido não se aparte da mulher. Ou seja, o apóstolo Paulo está dizendo claramente que é uma ordenança de Deus, que o divórcio não deve acontecer, ok? Não é o desejo de Deus o divórcio. Guarde isso no seu coração. Não é o desejo de Deus o divórcio. Aos mais digo eu, não, Senhor. Se algum irmão tem mulher incrédula e essa consente em morar com ele, não a abandone. E a mulher que tem marido incrédulo e este consente em viver com ela, não deixe o marido, porque o marido incrédulo é santificado no convívio da esposa, e a esposa incrédula é santificada no convívio do marido. De outra sorte, os vossos filhos seriam impuros, porém, agora são santos. Então, o que o apóstolo Paulo está dizendo? Pô, se você tem uma esposa que não é cristã, que não professa sua fé, não a abandone, ok? Fique com ela. Esse é o conselho que o apóstolo Paulo está dando, o conselho que as escrituras estão dando. Fique com ela, por quê? Porque a sua vida,
A sua maneira de viver vai santificar a mulher, ou seja, vai levar essa mulher à fé. Da mesma maneira, a mulher vai levar o marido à fé. Agora, o apóstolo Paulo continua dizendo aqui no verso 15, se o descrente, ou seja, se a sua mulher que não é crente, ou se o seu marido que não é crente te abandonar, que se aparte, então, em tais casos, não fica sujeito à servidão, nem o irmão, nem a irmã, pois Deus o chamou à paz. Então, o que o apóstolo Paulo está dizendo? O apóstolo Paulo está dizendo, pô, se ela vai embora, ou se ele vai embora, se o não crente vai embora, e se a não crente vai embora, então que fiquem em paz. Então, aqui a gente está entendendo o quê? Que existe o divórcio pode acontecer no caso de adultério sexual, ok? Lembrando que Jesus eleva o adultério a outro nível em seu Sermão do Monte. E também no caso se você casou. Porque o que acontecia aqui em Corinto? Muitos se converteram e tinham mulheres infiéis, ok? A Deus. Então, o apóstolo Paulo está dizendo, se você tem uma esposa que não é cristã, ou um esposo que não é cristão e esse decide te abandonar, então você também é livre para ter um divórcio, ok? Beleza? Tá fazendo sentido até agora? Irmãos, essas são as duas permissões dadas pelas escrituras para o divórcio. A primeira é o adultério por causa das relações sexuais ilícitas e a segunda é o abandono feito pelo aquele que não é cristão, ok? Então, dessas duas maneiras, você pode, de fato, se divorciar e ser livre. Agora, quando a gente está falando disso, mais uma vez eu recomendo você procurar ajuda, mas aparecem casos distintos e cada um mais complicado que o outro. Mas um dos grandes casos que aparece é, mas o meu marido me bate ou a minha esposa me bate. Nesse caso, analisando as escrituras, você pode simplesmente se apartar dele, tá? Na minha opinião, um homem que bate numa mulher, em primeiro lugar, precisa ser preso, ok? Então você pode simplesmente ligar para a polícia e prendê-lo. E as escrituras, elas nos dão também, como aqui eu já li para vocês, lembrando, tem os links aqui embaixo também se você quiser se aprofundar, elas nos dão esse direito de simplesmente nos apartarmos. Não nos divorciamos, mas nos apartamos. Nesse caso, você não se casaria de novo, mas você não precisa morar e estar com essa pessoa, ok? A não ser que haja um caso de infidelidade ou algo semelhante ao que a gente já conversou aqui, ok? Lembrando que cada caso é um caso e você não pode pegar isso aqui que eu estou falando e levar totalmente para sua vida, porque eu não te conheço, eu não sei do seu caso. Eu precisaria sentar com você para a gente analisar, à luz das escrituras e debaixo de oração, o que deveria ser feito. Outro caso que as pessoas sempre perguntam, poxa, mas eu me separei e agora eu me converti e eu cheguei na igreja, eu preciso separar então e voltar para o meu antigo relacionamento? Não. Você que andou em trevas agora está em luz, permaneça naquilo que está sendo construído. Deus é fiel para restaurar todas as coisas na sua vida. Deus é bom e paciente com os nossos pecados, ok? E existe sim redenção e remissão para os nossos pecados. Então, não precisa fazer isso. Agora, gente, eu quero aproveitar esse vídeo para conversar com vocês a respeito de algumas coisas. Muitas vezes as pessoas pegam essas falas e essas frases, esses ensinamentos das escrituras para justificar os seus pecados, ok? Então, o que está acontecendo muito em nosso tempo é como se fosse uma escola de Hillel se levantando, que eu não gosto mais dessa pessoa, eu não me entendo mais com ela, e a gente orou e sentiu de Deus que era melhor a gente se afastar. Não, Deus não aprova o divórcio,
Não é desejo de Deus o divórcio, ok? E principalmente quando estamos falando de líderes, presbíteros e pastores, Timóteo e Tito nos aconselha, né? Tito, capítulo 1, versículo 5, e Timóteo, só um segundo, deixa eu achar. Timóteo 3, versículo 1 e 2, diz assim, versículo 2, é necessário, portanto, que o bispo seja irrepreensível, esposo de uma mulher, temperante, sóbrio, modesto, hospitaleiro, apto para ensinar, não dado ao vinho, não violento, porém cordato, inimigo de contendas e não avarento, que governe bem a própria casa, criando os filhos sob disciplina com todo respeito. Pois se alguém não sabe governar a própria casa, como cuidará da igreja de Deus? Então, irmãos, aqui eu preciso fazer uma denúncia, porque está ficando normal nos nossos dias um homem se separa de uma mulher, casa com outra mulher e continua sendo o pastor à frente de uma igreja, e isso é errado de acordo com as escrituras, porque um pastor, um bispo, um presbítero precisa ser um exemplo para as escrituras, principalmente quando se fala da própria casa, como a gente leu aqui. Então, um homem que se separa já está em pecado. Agora, um homem se separou e aí ele se reconciliou e organizou a vida e tudo mais. Ele pode voltar a estar na igreja? Claro. Ele pode voltar a cantar um louvor? Claro. Ele pode voltar a ser um membro, claro, amado? Sim, com certeza. Mas ele não pode ser um líder e um pastor sênior dessa igreja, porque ele não se encaixa no padrão das escrituras. Ok? Mas e o caso que o pastor foi abandonado ou o pastor foi traído? Ok? Nesses casos, o meu conselho, aquilo que eu acredito que seja mais prudente a se fazer é, esse pastor, se eu fosse esse pastor, o meu conselho é não case de novo. Mas já que você tem a liberação das escrituras, se você casar de novo, o meu conselho é que você não seja colocado como um pastor sênior ou como um principal de uma igreja, para que não se sirva de exemplo e para que você mesmo não seja atacado naquilo que sofreu. Ok? Essa é um vídeo bem simples, lembrando que eu vou deixar alguns vídeos sobre o divórcio aqui embaixo para você analisar. E essa é a minha opinião. O divórcio é pecado? Sim, o divórcio é pecado. Se eu pudesse responder de bate-pronto, sim, o divórcio é pecado. Mas não quero ser insensível àquilo que você está passando, e é por isso que eu acho que você deveria procurar um pastor, um amigo mais maduro para dividir as suas aflições. Lembrando que, se você está passando por algum caso de violência doméstica, o seu papel é, sim, em primeiro lugar, proteger a sua saúde emocional, física, porque esse homem ou essa mulher precisa sim serem presos e pagarem pelos seus crimes, ok? Um grande abraço, até a próxima.